A gente nunca está acostumado, né? Vamos lá. Bom, eu vou apresentar aqui, então, o que eu tenho para apresentar. Depois a gente conversa mais um pouquinho. Aí, se vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre não, projeto não, que ainda não coloquei, mas o seminário, né, a formação de grupos, essas coisas aí, tá? Ó, semana passada, então, a gente viu a parte mais introdutória da área e vocês conseguem enxergar quando eu coloco tela cheia assim? Dá sim, professor. Beleza. Então, hoje a gente vai ver a parte mais assim de indexação e um dos modelos, né, de recuperação de informação mais simples, tá? Que a gente tem aí na área, tá? Mas antes a gente vai ver um pouquinho aí da indexação também para entender como é que funciona, né? Então, olha só, a modelagem, pessoal, é um processo que vai consistir em duas tarefas principais, né? A primeira é definir um arcabouço, que na verdade é um framework, alguma coisa mais formal, né? Que a gente usa para representar tanto documentos como as consultas, tá? Então a gente vai ver daqui a pouco, né, que todo o processamento que a gente vai fazer lá tanto nos documentos, então imagina, né, vamos começar do princípio. Você tem uma base de dados que você tem lá inúmeros documentos textuais que podem ser recuperados. E aí você tem aqui a caixinha aqui de consulta do usuário, né? Então, o que vai acontecer? Né? Você tem um processo aqui, né, de indexação que vai fazer o quê? Né? Primeiro, ele vai pegar aqui todos esses documentos da base, vai fazer essa indexação, vai criar uma estrutura aqui de dados, que vai ser usada, né, para realizar as consultas, o processamento da query do usuário. Mas essa query do usuário também é na forma de texto, né? Então você coloca lá um texto, né, na caixinha lá de entrada. Esse processo, né, também passa por essa indexação, tá? Porque na verdade essa indexação ela é bem parecida, né, entre os documentos aqui e também dessa consulta. Então a gente vai ver aí que é meio que o mesmo processo que a gente aplica nos documentos, a gente vai aplicar também na consulta, na query. E aí aqui você vai gerar também uma semi-estrutura, vamos dizer assim, tá, da query, que daí sim você vai combinar, né, as duas coisas para retornar, né, as coisas relacionadas, tá? Então é mais ou menos isso. Então, a gente precisa definir esse arcabouço para representar tanto documentos como consultas, né? Então, seria mais ou menos essa indexação aqui. E a gente precisa também definir uma função de ranqueamento, que é essa caixinha aqui do match, né? Que vai aplicar, né, uma métrica aí, alguma coisa que vai comparar, né, os documentos com a consulta, ambas não, né, tanto documentos como consultas já processadas, né, para daí gerar um ranqueamento dos documentos de acordo com um score, com o grau de similaridade, né, entre documentos e a consulta. Então, o ideal é que os documentos no topo aqui, né, sejam mais relevantes ou mais similares à consulta que o usuário formula. Tá bom? Mas, então, aqui, eu tenho os documentos, então, eu tenho aqui as necessidades de informação do usuário. Então, lembra na aula passada aqui que eu expliquei, né, de necessidade de informação, mapeado para termos da consulta, e esse processo aqui acaba sendo até meio longo, né, porque envolve desde o usuário mapear, né, essa necessidade de informação dele num conjunto de palavras, um texto,
e aí depois esse texto ser indexado pelo sistema para formar esses termos, tá? Então, é um processo aqui que não é direto. E aí, uma vez que a gente tem esses termos dos documentos, que passou aqui pela indexação, né? E os termos da consulta, a gente vai fazer esse match, né? Então, é a intersecção aqui desses dois conjuntos que vai gerar aqui o ranqueamento dos documentos para o usuário. Tá legal? Então, o modelo aqui é mais formalidade, tá, pessoal? Isso aqui depois vai ficar simples de entender, né? Então, um modelo de recuperação vai ser uma quádrupla, que são 4 componentes, tá, que formam um modelo. Então, D é um conjunto de documentos, tá, de representações de documentos, tá? Então, após feito a indexação, você vai gerar essa representação, uma representação específica para aquele documento. Existem várias representações, tá? Não é uma só que existe. Então, a gente vai começar com o modelo Bag of Words, ou sacola de termos, né, em português, mas existem outras representações, como os embeddings, né, entre outras coisas, tá? O que é um conjunto de representações das consultas do usuário, tá? Então, após o usuário formular o texto lá, que vai representar a sua necessidade de informação, aí você vai gerar uma representação dessa consulta, que vai estar no mesmo espaço dos documentos, né? O F é um arcabouço, né, para modelar. Então, F, na verdade, seria todo o teu modelo, né, o framework que vai fazer essa modelagem dos documentos e das consultas. E aí, esse R aqui é a função de ranqueamento, que é como que você vai combinar tanto documentos como consultas para gerar o ranking final. Tá legal? Então vamos começar com o modelo mais simples, né, que é o Bag of Words, e vamos entender aí como que é feita essa representação de documento. Então, cada documento vai ser representado por um conjunto de palavras-chave, que vão ser palavras representativas, que a gente chama também de termos de indexação, né? Então, imagina, você tem um documento lá que tem texto corrido. Desse texto, a gente vai selecionar palavras específicas, tá, desse documento, que a gente vai chamar isso de termo de indexação. E aí, esse documento vai ser representado exatamente por esses termos, né? Então, a gente extrai daqui, gera, então, chama até de sacola, né, Bag of Words, que é realmente uma lista de palavras, tá? Então, isso aqui vira uma lista de termos, né, de palavras, tá? Por isso que é chamado de sacola, né, porque fica tudo junto ali, não tem mais essa ordenação aqui do documento, né, ordenação um depois do outro, então você meio que perde isso. E aí, então, esse termo de indexação é uma palavra, ou pode ser até um grupo de palavras, caso seja uma palavra composta, do tipo guarda-chuva, Estados Unidos, São Carlos, tá? Então, tipo, você tem palavras compostas, e aí você tem técnicas, né, da PLN que ajudam a você identificar quando um termo está relacionado com o outro, né, que formam uma palavra composta. E aí esse conjunto pré-selecionado de termos de indexação vai ser usado, né, para representar ou sumarizar o conteúdo deste documento. Tá? Então, é exatamente essa lista ou bag de termos que a gente vai usar para representar cada um desses documentos. Para a gente gerar isso daqui, né, ó, então essa flechinha aqui, ó, daqui para cá, também é um caminho longo, tá? Existem várias técnicas que podem ser aplicadas. Aqui nessa figura eu coloquei só o que até está no livro, né, do Baeza lá, é uma das formas de fazer isso, né, mas não quer dizer que tem que ser exatamente do jeito que está aí. Você pode, por exemplo, pular alguma dessas fases ou adicionar outras que não estão aí. Então imagina aqui, né, você tem um documento
que tem texto corrido, né, aqui. O que você pode fazer, né? Você pode, por exemplo, aplicar uma ferramenta que vai fazer um reconhecimento da estrutura desse texto. Então, pode ser, por exemplo, como é que chama? Aquela que você identifica a parte do texto, né? Tipo, se é um substantivo, se é um sujeito, se é um verbo, se é um adjetivo. Tem um nome para isso. Luan, me ajuda aí. Você que fez a disciplina de PLN. Um termo para qual? Quando você tem um texto corrido, aí você identifica as partes do texto, né? Se é sujeito, verbo, adjetivo. É o parse tree, que a gente monta a árvore da sentença. Mas tem um nome. Tem um nome, part of speech, né? Acho que é isso. Part of speech. Part of speech, coisa assim, né? Isso, então assim, é uma técnica que vai fazer reconhecer essa estrutura do texto, tá? Inclusive, você consegue até identificar o espaçamento, a acentuação, né? Que vai estar aqui, né? Então você tem o texto aqui. Depois você tem uma técnica chamada de remoção de stop words. Stop words são termos que, como por exemplo, preposição, artigo, tipo de, o, a, que, tá? São termos que não agregam nenhuma semântica àquele documento. E aí você pode remover elas, tá? Depois aqui você pode fazer um reconhecimento de substantivos, né? Usar só substantivos, por exemplo. Então, quer dizer, os substantivos eles agregam mais informação do que um adjetivo, do que um verbo, tá? Então, dependendo da aplicação, né, vale a pena você usar só substantivo. Mas pode ser que seja necessário você usar também, tipo, adjetivo, né, verbo. Então, por exemplo, em tarefas de análise de sentimento, que é uma outra técnica também da PLN, você precisa dos adjetivos, né? Para poder identificar se uma frase ela tem um sentimento positivo, negativo ou neutro, né? Então, é uma área, uma técnica que faz esse tipo de classificação nos textos. Então, aí, nesse caso, não vale a pena você usar só substantivos, você tem que usar mais coisas, né? Uma outra fase, né, que poderia ser aplicada é o steaming, que é a radicalização. O que é radicalização? Tipo, você tem a palavra sei lá, correr, né? Correr, aí você tem corro, correu, corrido, tá? Então, isso quer dizer, você tem o sufixo da palavra acaba variando, né, conforme o tempo verbal. Então, o steaming, o que ele faz? Ele vai considerar apenas o radical da palavra, né? Ele vai considerar apenas a parte que não varia, né, daquela palavra, tá? Por exemplo, plural, né? Tem um substantivo que tem plural, então você remove o S, né? Coisa assim, tá? E por que tudo isso, né? Isso que a gente faz para poder obter um vocabulário que seja pequeno, que seja controlado, tá? Então, na verdade, o que você quer dados, né? Todos os seus documentos da tua coleção, que vai estar aqui, né? A ideia é que você faça essa indexação, esse pré-processamento, né, que a gente chama, e no final você vai ter um vocabulário que consiste em todos os termos únicos da tua coleção. Então, e esse vocabulário, esse conjunto de palavras, quanto maior for isso, mais vai ser o custo, né, de processamento lá do teu sistema. Então, a ideia é tentar diminuir esse vocabulário. Tá? Então, por isso que você pode ter várias dessas fases aqui para poder remover palavras ou agrupar palavras, por exemplo, correr, correu, corro, né? Ficaria, né, uma única entrada lá no vocabulário.
tá? Tem um exemplo aqui, ó. Então, tipo, você tem aqui um texto, esse texto aqui é um texto, um poema aí, né, desse cara que eu peguei, né? Mas você pode, por exemplo, aplicar uma tokenização inicialmente para separar esse texto corrido em tokens, que a gente chama, né, que é tipo uma lista de palavras, né? Depois você poderia aplicar a remoção de stop words, então, que nem aqui, né, de toda aquela lista de palavras, eu removi o que, em, né, que são termos, que são stop words, né, que são palavras que não têm significado semântico, né. Tá? Então foi feita essa remoção de stop words. A outra fase poderia ser uma normalização dos termos. Então, pode ser que você tenha palavras com letra maiúscula, por exemplo, aqui, né, esse cada tá com letra maiúscula, aqui nessa normalização, eu deixei ela em minúsculo, né, porque vocês sabem que letra cada com C maiúsculo é diferente de cada com C minúsculo, né, principalmente em sistemas Unix, né. Então, é necessário você fazer essa normalização. Mas não só isso, né? Você poderia também aplicar, tipo, eu tenho USA com ponto, né? Viraria USA. Guarda-chuva com hífen, né? Tem gente que escreve guarda-chuva e guarda-chuva sem o hífen, né? Então, viraria também alguma representação, tipo, guarda underscore chuva, tá? Você poderia fazer isso. Então, quer dizer, você vai criar uma representação que vai agrupar, né, aqueles termos com diferentes variações, né? A lematização, eu não falei antes, né, mas a lematização ela é parecida com a radicalização. Então, aqui a radicalização é o steaming que eu falei antes, tá? E aqui a lematização é liming, né, mesmo, é o termo em inglês, né? Mas a lematização, ela não vai pegar só o prefixo da palavra, ela transforma a palavra para sua forma infinita, né, infinitivo, né, a sua forma normal, né? Então, tipo, passa vira passar, nossa vira nosso, né? Quer dizer, estou transformando tudo para masculino, né? Vai vira ir, tá? Que é a forma infinitiva. E assim por diante, tá? Então, também é uma outra maneira aí de você padronizar as diferentes variações de um termo para uma única forma. Normalmente, pessoal, você aplica ou a lematização ou a radicalização, tá? Você não, assim, não tem muito sentido você aplicar a lematização e depois aplicar a radicalização, porque, tipo, de passa virou passar, aí depois você vai lá e tira o AR. Então, você poderia aplicar direto a radicalização direto no passa, tá? Então, ou você escolhe uma ou outra, e aí você tem, assim, vários estudos que comparam, né, a lematização com radicalização, inclusive até alguns estudos que falam que aplicar lematização, radicalização, stop words não agrega tanta eficiência, né, no sistema, tá? Isso, na verdade, era mais usado antigamente, né, quando os sistemas computacionais eram menos poderosos, né? Daí você precisava fazer esse tipo de processamento. Mas hoje em dia, sim, tem alguns artigos que falam que você pegar o texto cru e só, tipo, fazer uma tokenização e normalização e talvez uma desambiguação já resolve, né? Já fica até melhor do que aplicar essas coisas aqui, tá? Só, se tiver dúvida aí, pode falar, tá? Pode colocar nos comentários aí, viu? Aí aqui a radicalização, né, que eu já falei, tá? E por fim, pessoal, tem a desambiguação também, que é você, tipo, desambiguar, né? Então, por exemplo, onde que está a desambiguação aí?
Onde que é? Ah, aqui, ó. Então, por exemplo, né, eu tenho sozinho e eu tenho só. São duas palavras. Na verdade, aqui, o que que eu estou fazendo, né? Tem uma ferramenta, essa ferramenta aqui, esse babelfy.org, se vocês quiserem depois entrar lá, né, e brincar, é bem legal. Você coloca uma frase, aí ela te retorna um ID daquela palavra, e esse ID que está aqui, a gente chama isso de synset, tá? Que é dentro de uma estrutura lexical que foi criada, né? Então, tipo, é uma base de dados, e nessa base, os termos que são sinônimos são agrupados por sinônimo. Então, assim, você tem os sinônimos, eles são agrupados. Então, cada cluster desse aqui são palavras que são sinônimas. Então, por exemplo, sozinho, que mais? Tipo, sinônimo de sozinho, sei lá. Enfim, aí cada um desses grupos tem um ID, tá? E esse ID é esse que está aqui desse lado, né? Então, o que que o desambiguador faz? Ele vai pegar aquelas palavras e vai encontrar, né, em qual grupo que ela pertence, e ele vai te retornar esse ID daquele grupo. Então, quer dizer, você está pegando o ID do significado daquele termo, tá? Então, por isso que aqui, né, sozinho tem esse ID e só tem o mesmo ID que está aqui, né? Isso é feito também para outras palavras, tipo, se você tivesse a palavra banco, banco pode ser instituição financeira ou pode ser assento, né, de sentar. Então, também o desambiguador, ele iria, de acordo com o contexto daquela palavra, quer dizer, no texto, né, da onde ela se encontra, ela iria encontrar um ID específico para banco, que poderia ser em relação à instituição financeira ou de assento, tá bom? Acho que é isso. Tudo bem, gente? Professor, então a desambiguação, no caso, seria a junção dos vários sinônimos? Boa pergunta. Aí, assim, eu esqueci de falar, né? Você tem... ela vai fazer, na verdade, duas coisas, né? Ela vai identificar e resolver sinônimos, e também ela vai identificar e resolver a polissemia, tá? Então, sinonímia, né, que é o sinônimo, e polissemia são as duas coisas que eu falei aqui. Então, tipo, sinônimo seria palavras diferentes que têm o mesmo significado. E a polissemia é uma única palavra que tem múltiplos significados dependendo do contexto. Tá? Então, na verdade, a desambiguação, ela vai tratar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque ela vai identificar o significado correto daquela palavra, seja ela uma ocorrência de sinonímia ou de polissemia. Tudo bem? Tranquilo, obrigado. Depois, na nossa aula de embeddings, né, depois vai ficar mais claro isso também, tá? Daí a gente vai ver melhor essa parte aí de desambiguação, de significado das palavras, porque o que acontece é que, se você tiver um documento que fala, por exemplo, sei lá, do Banco do Brasil, né, de instituição financeira, mas o usuário estiver pesquisando, por exemplo, eu quero um banco para eu sentar no meu quintal. O sistema vai identificar banco da query como sendo a mesma coisa do banco daquele documento lá do Banco do Brasil, né? Então, isso vai gerar um falso positivo, e é isso que a gente não quer, né? Então, por isso que a desambiguação pode ajudar a resolver esse tipo de problema. Então, como vantagens, né, da gente fazer essa recuperação baseada nos termos de indexação, que é o que a gente chama de bag of words, né, que você pode implementar isso de maneira eficiente, né, a gente vai ver daqui a pouco,
E a gente pode também ter uma simplicidade para referenciar isso numa consulta. Só que como desvantagem, você vai ter uma restrição na semântica, porque, primeiro, né, você vai perder a ordem desses termos lá no teu documento e até na própria consulta, né? Então, tudo vai virar uma sacola de palavras. Então, você pode perder aí um pouco de semântica. E, além disso, você pode fazer uma recuperação frequente de documentos irrelevantes, tá? Então, por exemplo, se você não tiver desambiguação, pode acontecer isso que eu acabei de falar, né, do banco. Pode acontecer também de você ter, se você não tiver um esquema de pesagem desses termos, para dizer qual termo é mais importante do que o outro, você pode ter também problema, né, de retornar documentos que não são relevantes, né. Então vamos lá, gente, vamos ver aqui um pouco mais em detalhes, né. Então, ó, considere que a gente tem T termos de indexação, né? Então, T é um número de termos de indexação, quer dizer, é o tamanho do teu vocabulário. E considere também que eu tenho a palavra, o termo, né, KI, que é um termo de indexação genérico. Então, o vocabulário seu vai ser formado, né, então V, que é o seu vocabulário, vai ser formado, então, pelos termos K1, K2, K3, até o seu KT. Tá legal? E aí a gente chama, então, de V o vocabulário, então são termos distintos entre si, e esses termos foram extraídos de toda a coleção, tá? Considerando todos os documentos que você tem na tua base. Vamos ver aqui, então, já alguma coisa mais prática, pessoal. Eu criei, então, aqui um notebook aqui, né? O que eu estou fazendo, né? Ó, então, eu tenho uma base formada por 4 documentos, né? Que é Doc 1, Doc Professor, 2. Oi, pode falar. se puder dar um zoom, que na minha tela fica muito pequeno a letra. Vamos lá. Melhorou? Melhorou bastante, obrigado. Então, deixa eu dar um zoom aqui também. Aí. Então, aqui, pessoal, eu tenho essa pasta Data, onde eu tenho 4 documentos, tá? Então, tipo, são documentos bem simples. Então, tipo, o Doc 1 é esse texto aí, ó, to do is to be is to do. Doc 2, to be or not to be, I am what I am. Pessoal, esse texto aí eu peguei do livro, tá? Então não fui eu que criei, não, tá? Então, ele tem o Doc 3 e o Doc 4, tá? E aí, o que eu estou fazendo, né? Eu estou importando aqui algumas coisas, tá? Depois eu vou explicar melhor o que é. Algumas funções aqui também, depois eu vou explicar. Mas aqui, pessoal, eu tô primeiro lendo esses documentos, né? Então, eu estou usando essa biblioteca Globe que está aqui para poder fazer a leitura da pasta, né? E essa pasta eu defini aqui como data, todos os arquivos dentro daquela pasta data, né? Então, para cada arquivo, eu abro ele. Na verdade, eu imprimo primeiro o nome do arquivo, aí eu abro, faço a leitura, imprimo o texto e fecho, tá? Então, simplesmente, ele me gera esse resultado que está aqui, né? Deixa eu rodar já isso aqui. Bom, aí depois, na verdade, isso aqui só foi para imprimir, né? Só para mostrar. E não sei por que ele não imprimiu. Não, ele não imprimiu. Ele está executando ainda, professor. Ah, está executando. Foi, né? Agora foi.
Então, beleza, né? Então, aí aqui de novo, né, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou abrir de novo os arquivos, né? Só que aí para cá, eu tenho o texto que eu estou lendo, que está aqui. Aí daí o que eu vou fazer, né? Eu vou chamar essa função. O que essa função vai fazer, né? Ela vai remover tudo quanto é caractere que não seja de A a Z, tá? Ou de A a Z em letra maiúscula, né? E de 0 a 9 também. Então, aqui essa aqui é a negação, né? Então, tudo que não for A a Z, A minúsculo, A Z maiúsculo, de 0 a 9, eu estou gerando essa expressão regular, e aí nessa expressão regular eu aplico ela aqui no meu texto, que eu recebo como entrada. E nesse texto, tudo que não for, né, uma dessas coisas que estão aqui, eu vou transformar para vazio, né? Tá? Então ele vai fazer essa substituição daqueles caracteres que não são isso para vazio, tá? Então, com isso eu consigo remover esses caracteres especiais. Tudo bem? Depois de eu fazer isso daqui, eu vou aplicar essa função word tokenize. Essa função word tokenize, ela vem daqui, ó, que é essa biblioteca na verdade, a função, né, word tokenize, ela é da biblioteca nltk.tokenize. Essa biblioteca nltk, pessoal, ela é bem interessante. Depois vocês podem dar uma olhada melhor. Ela tem muita função pronta já. Inclusive, remoção de stop words, dá para você aplicar, né? Entre outras coisas também que são legais aí, né? Mas, na verdade, eu só estou usando ela só para tokenizar, né? Quer dizer, pego o texto corrido e transformo num vetor de palavras, né? Desse vetor de palavras, aqui eu faço a normalização, ó. Então, estou transformando todo mundo para letra minúscula. E aqui nessa outra função, eu uso esse dicionário global para poder montar o meu vocabulário, né? Então, esse dict global aqui é um dicionário... Pessoal, todo mundo está familiarizado com dicionários, com a estrutura de dados, dicionários ou hash? Alguém não sabe o que é hash, o que é dicionário, a estrutura, quero dizer. Se alguém não souber, fala aí que eu explico rapidinho, pessoal. Tudo bem? Não? Então vamos lá, ó, rapidinho. Dicionário, pessoal, na verdade é uma estrutura de dados que consiste numa tabela com um tamanho pré-definido. Você vai ter índice, tá? Tipo, então, um tamanho pré-definido. Então, você tem esses índices. Então, imagina que isso aqui é o seu... É como se fosse um vetor, né? Então, imagina que você tem um vetor V e você consegue acessar, tipo, V de 4, se acessa essa posição, né? Só que o dicionário, como é que funciona, né? Você pode colocar aqui dentro uma chave, tá? O que essa chave vai fazer, né? Então, você poderia, por exemplo, usar uma palavra, um termo, né? Alguma coisa. Se eu quisesse fazer, por exemplo, assim, né? V de A, B, C. Né? Na verdade, assim, como isso aqui é um vetor, né? Você endereça as posições desse vetor por meio dos índices. Então, você não pode, né, usar um texto ali dentro. Mas, em Python isso é bastante intuitivo, né, mas também existem em outras linguagens você tem bibliotecas que fazem isso. O que elas fazem? Elas pegam esse texto e aplicam uma função hash, que a gente chama, a função H, né, a função hash, que vai transformar aquele texto num número, tá? Então, existem funções aí pré-definidas que fazem esse processamento, né? Então, ela vai percorrer todos os caracteres, né, daquele texto e vai gerar um número, tá? Esse número vai estar de 0 até o tamanho do seu vetor, tá? Então, se for de 0 a 6, então vai ser de 0 a 6, tá?
E aí, aí ele vai substituir, né, aquele texto pelo índice que foi gerado pela função hash, né? Então é basicamente isso. E aí você consegue ter acesso direto a uma posição da tua tabela, né, do teu vetor, usando essa função. Então, se você quiser, se você fizer, por exemplo, aí você pode armazenar coisas, né? Tipo, o V de ABC vai receber, por exemplo, número 20, né? Então, quer dizer, supondo que a função hash de ABC te retorne o número 1, por exemplo, então ele vai lá na posição 1 e vai armazenar o número 20, né? E depois, para você recuperar, mesma coisa, né? Você faz V de ABC, ele vai aplicar a função hash em cima do que está ali entre os colchetes, vai encontrar o 1 e lá ele vai retornar o 20 para você. Beleza? É basicamente isso que faz aí o hash, né? Ou também é chamado de dicionário, né? Nas linguagens de programação. Beleza, Vinícius? Isso, é bom lembrar, né, que isso faz em O de 1, né, complexidade O de 1. Isso caso a sua função hash ela seja perfeita, né, porque o que pode acontecer? Pode acontecer dessa função hash ela ser ruim, e aí, por exemplo, o V, quer dizer, a função hash de A, B, C, ela ser igual ao H de D, E, F, por exemplo, né? Daí você quer armazenar o D, E, F, ele vai lá na posição 1 e vai tentar armazenar também no mesmo lugar, né? Então daí você tem que lidar com essas colisões, por exemplo, usar uma lista encadeada naquela posição, entre várias outras coisas que podem ser aplicadas. E pode ser que não seja mais O de 1, que seja um pouco mais, mas mesmo assim é eficiente, tá? Mas então, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, na verdade, assim, ó, é bem simples, tá, de usar esses dicionários na linguagem Python. Então, tipo, aqui eu estou instanciando, ó, eu estou criando, na verdade, um dicionário vazio, né, por meio dessa abre e fecha chave aqui. Tem uma outra que eu estou criando aqui, que eu vou falar daqui a pouco. Mas aí eu uso para cada documento que eu estou lendo nesse for, eu estou atualizando esse dicionário global, tá? Então, essas words aqui que eu estou lendo daquele texto, daquela iteração, eu mando para essa função. O que essa função faz? Ela vai percorrer todas as palavras, né, para cada palavra de todas as palavras, ele vai verificar se já existe aquela palavra, né? Então, essa função keys que está aqui, né, ela vai verificar se o meu dicionário já contém aquela palavra. Então, se a palavra estiver nas chaves, quer dizer, aqui nesse conjunto aqui, né, de chaves, o que eu vou fazer, né? Eu vou atualizar eu estou adicionando aqui, né, a frequência daquele termo, tá? Então, esse dicionário aqui vai ter a frequência de cada termo ao longo de todos os meus documentos. Então, se aquela palavra não ocorreu ainda, ele entra nesse else e seta o valor, né, daquela chave para a contagem daquele termo naquele documento que está aqui, ó. Então, esse words.count, ele pega todas as minhas palavras daquele documento e contabiliza quantas vezes aquela palavra word ocorre aqui dentro. Tá joia? Se a palavra já existir, ele faz a soma, tá? Então, isso aqui, esse mais igual é o equivalente a fazer dict global, recebe dict global mais words.count, tá? Então, ele soma isso com o valor que eu tinha aqui antes e atualiza esse campo, né? Tá? Tudo bem?
Bom, aí depois, enfim, o que eu vou fazer aqui, né? Esse DX aqui eu estou pegando só o nome, né, do documento, tá? Eu só pego essa segunda parte aqui do meu documento para eu armazenar. E eu estou, na verdade, criando esse outro dicionário que está aqui para poder armazenar essas palavras na memória, tá? Que, assim, no sistema real, pessoal, isso aqui não seria muito interessante, porque você estaria tentando carregar todos os seus documentos para a memória e não pode ser que não tenha memória suficiente, tá? Mas aqui para o nosso caso aqui é a maneira mais simples e didática que eu encontrei, né? E aí depois aqui eu estou mandando imprimir, né, os tokens, né, os termos de indexação que eu li. Então, na verdade, para o primeiro documento são esses termos, para o segundo documento são esses, e assim por diante, até o quarto documento. Então, repara, né? Ó, então, o D maiúsculo se tornou D minúsculo, a vírgula eu removi, pontuação removi, o I maiúsculo eu coloquei minúsculo, e assim por diante, né? E aí, depois que eu terminei de processar todos os documentos, eu mandei imprimir. Na verdade, eu peguei todas as chaves do meu dicionário global, ordenei elas em ordem alfabética e coloquei aqui nessa lista chamada de Unique Words All, tá? Daí eu mandei imprimir e me retornou isso daqui, ó. Então, isso daqui, pessoal, é o meu vocabulário, tá? Reparem que são termos que não se repetem e, além disso, eles estão ordenados, tá? Essa ordenação é importante, vou falar daqui a pouco para que ela serve, tá? Beleza? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, vamos continuar, ó. Então, ó, isso aqui é mais ou menos o esqueminha, né? O que é feito. Então, imagina que eu tenho 2 documentos, eu vou fazer esse mesmo processamento. O que eu vou gerar? Eu vou gerar aqui o meu... na verdade, estou fazendo a tokenização, e aqui eu estou armazenando também qual ID, qual documento que contém aquele termo, tá? Dado isso, o que eu faço em seguida? Eu vou ordenar, então, os termos, tá? Então, isso aqui a gente já fez, né? Eu já mostrei para vocês ali. Eu faço a ordenação desses termos, primeiro pelo termo, tá? Então, por exemplo, aqui eu já estou ordenando os termos aqui em ordem alfabética. E depois disso, é feita uma ordenação pelo DocID, tá? Então, por exemplo, a palavra brutos ocorre tanto no documento 1 como no documento 2. Então, aqui, né, eu estou reordenando aqueles termos repetidos pelo DocID. Tá? Então, são 2 ordenações aí que são feitas. Mesma coisa para Caesar, ó. Caesar, você tem 3 ocorrências, então eu estou ordenando aqui também pelo DocID depois. E, em paralelo, eu já tenho a ordenação aqui dos termos em ordem alfabética. Tá? Pessoal, por que é feita essas 2 ordenações? Ela é feita, pessoal, para facilitar depois a construção da nossa estrutura de dados que está aqui. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou pegar e vou agrupar os termos repetidos, vão ficar numa única entrada, e aí eu vou colocar, agrupar, né, os documentos em que aquele termo ocorre. Então, por exemplo, aquela palavra brutus, que estava aqui, ó, na verdade estava aqui, eu vou criar uma única entrada para esse termo e vou criar, desse lado aqui, uma lista encadeada dos docs IDs, né, dos IDs dos documentos. Tá? E aqui também eu posso adicionar a frequência de documentos que aquele termo ocorre. Tá? Que, na verdade, é o tamanho desta lista aqui. Ó. Tá? Então, aqui tem 2, aqui tem 2, tá? E assim
por diante, né? Tá, por que então que eu faço essa ordenação de termos e depois de documento? Para facilitar a construção dessa estrutura, porque daí eu posso varrer, né, essa lista aqui em ODN, tá? Eu não preciso ficar caçando documentos para termos repetidos, né? Eu posso ir varrendo isso linearmente e construir aquela estrutura ali de uma vez só. Então, essa estrutura aqui, pessoal, é chamada na verdade, são as postings lists, né? Que é o conjunto de listas, né? Na verdade, cada lista dessa daqui é chamada de postings, tá? Posting, que tá aqui. Beleza? E essa frequência de documento, que é esse valor que está aqui, né? A gente usa isso depois, tá? A gente não vai usar agora, mas para outras técnicas aí ela vai ser usada bastante, tá? E, bom, então é isso, né? Essa aqui é a indexação. Aqui uma coisa que é importante a gente sempre levar em consideração é o custo de armazenamento, tá? O custo de armazenamento é extremamente importante para sistemas de RI. Porque imagina, por exemplo, o Google, que faz a indexação de todos os documentos que existem no mundo, né? Então, imagina a quantidade de documentos nas milhares de línguas que existem, que você precisa lidar. Tá? Então, assim, qualquer byte a mais que você pense em colocar no seu sistema vai acarretar aí um custo enorme. Então, assim, para esse tipo de estrutura, né, que é o mais simples possível, o que a gente tem de custo aí de armazenamento? A gente tem um espaço para armazenar os termos e as frequências, então você já vai ter ali tipo uma string para cada termo e mais tipo 4 bytes para armazenar a frequência desse termo ao longo dos documentos, né? Você tem aqui cada nozinho desse da lista, tá? Para armazenar o ID do documento, tá? E os ponteiros, né? Então, cada ponteiro também, imagina, você pode ter aí, tipo, 8 bytes, né? Arquitetura 64 bits. Você vai precisar de 8 bytes para cada termo, tá? E depois, para esses ponteiros aqui também, para varrer de um documento a outro, né? Tá bom? Então, assim, é possível melhorar essa estrutura? É bastante possível, né? Você pode, por exemplo, criar outros ponteiros aqui que vai para o final, né? Entre outras coisas aí, mas existe um trade-off, tá? Entre como que você pode indexar de uma maneira eficiente e o quanto de armazenamento você precisa, tá? Então, existe aí um balanceamento entre as duas coisas, né? Você pode melhorar essa estrutura para poder recuperar documentos mais rápido, mas a um custo X de processamento. Tá bom? Vamos lá. Ó, então, todo esse processo, pessoal, eu implementei aqui embaixo, ó. O que eu estou fazendo inicialmente? Eu estou criando na mão aqui, tá? Tipo, uma lista encadeada e um nozinho para a lista encadeada. Todo mundo já viu lista encadeada? Quem nunca viu listas encadeadas? Beleza. Alguém não viu? Fala aí. Tá. Bom, talvez seja novo para vocês isso na linguagem Python, né? Que acho que nem todos vocês devem ter lidado com Python na vida, né? Mas, assim, dá para você identificar aí algumas coisas que sejam familiares, né? Talvez vocês tenham implementado uma lista encadeada em C, ou, sei lá, em Java, mas imagina aqui, você tem um nó, você tem aqui o next, né, que é o próximo nó, né, um ponteiro para o próximo nó,
E você tem uns campos, né, que eu estou armazenando para cada nó, que aqui nesse caso é o ID do documento. Eu também tenho uma frequência que eu armazeno dentro de cada nó, quer dizer, dentro de cada quadradinho desse, ó, a minha estrutura é assim, né, ó. Então eu vou ter ponteiro para o próximo, o doc ID, e aqui a minha frequência. Essa frequência é quantas vezes a palavra I aparece no documento 1. Tá? Então, é a frequência do termo no documento. Tá? Essa função aqui, ela simplesmente vai, se eu mandar imprimir esse nó, tipo um print com esse objeto, nó, né? Ele vai chamar automaticamente essa função str e vai imprimir nesse formato para mim aquele objeto, tá? E aqui embaixo eu crio a minha lista encadeada, que consiste, então, uma lista encadeada, ela contém, pode, né, conter duas informações, que é ponteiro para o início da lista e um ponteiro para o fim da lista, tá? Que são esses head e tail que eu estou inicializando aqui em cima. Só lembrando, esse init, pessoal, é o construtor da classe, tá? Então, quando você instancia um objeto, ele chama essa função automaticamente, e o que ela faz? Ela seta os atributos da classe, tá? Talvez vocês também não tenham visto programação orientada a objeto, mas também não se preocupem, tá, pessoal? Isso aqui eu só estou falando, explicando aqui para não deixar buracos, né? Mas, assim, depois, quando vocês aprenderem PO, vai ficar muito mais fácil, né? Aqui eu estou imprimindo, é uma função para imprimir a lista, tá? Simplesmente imprimir aqui cada nozinho, né? Essa outra função é para eu retornar a lista de documentos de um termo. E essa outra função aqui é para eu adicionar um termo naquela lista, tá? Adicionar um nó, tá? Estou instanciando um nó aqui. E aí eu verifico se aquela lista é vazia, eu seto a cabeça. Se ela não for vazia, eu seto o último, né? Eu adiciono na última posição. Depois atualizo aqui o ponteiro para a cauda da lista, tá? Tudo bem, gente? Até aí, alguma dúvida aí sobre essa estrutura? Tudo certo, professor. Beleza. Eu estou falando muito, eu estou enrolando muito, pessoal. Se eu estiver enrolando aí, vocês falam, tá? Porque eu não sei o nível de vocês. Por mim, pode passar um pouco mais rápido aí por essas estruturas, professor. Tá, beleza, então. Tudo bem, gente? Ó, eu vou tentar falar mais rápido, então, e se vocês se perderem aí, vocês falam, tá? Bom, então o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui embaixo, que eu vou pegar, então, ó, aquele vetor, né, de Unique Words All que eu peguei aqui em cima, ó. Então, é todo o meu vocabulário, ó, que está aqui. O que eu vou fazer, né? Eu vou percorrer todas essas palavras e estou instanciando uma linked list para esse vocabulário, né? Então, é como se eu pegasse aquele vocabulário e criasse essa estrutura que está aqui, ó, tá? Essa estrutura que está aqui. Que, na verdade, que vai ter, né, um ponteiro para o começo e para o fim de cada lista, tá? Então, exatamente que é essa instanciação aqui da linked list, né, que tem cabeça, cauda e etc. E aí, ó, para cada documento meu, na verdade, é isso, para cada documento meu, eu pego todas as minhas palavras daquele documento, e para cada palavra dessa, eu vou adicionar o respectivo documento na linked list correta. Tá? Então, olha só, né, linked list data de Word, que na verdade, isso daqui, né? Então, é como se eu tivesse um vetor. Aqui, esse vetor, eu vou ter
essas palavras, tipo am, be, da, do, I, e assim por diante, tá? Que é o vocabulário. E aí, para cada um dos documentos que eu tenho, eu vou adicionar aquele respectivo documento lá dentro. Então, tipo, para a palavra am, ele vai aqui e adiciona o documento. Então, se o documento 1 tiver a palavra am, ele vai criar aqui o nozinho correspondente àquele documento, tá? Então, é mais ou menos isso que eu faço. Depois é que eu estou mandando imprimir aqui só para verificar, né, a palavra do. Então, a palavra do ocorre no documento 1, no documento 3, no documento 4, isso com essas respectivas quantidades aqui, né? Tá? Tá bom. Então, vamos passar rápido aqui, ó. Beleza, né? Então, criamos aqui a estrutura. Ela já está pronta. E aí entra no modelo booleano, tá? Que, na verdade, é o finalmente aí de toda a história, né? Então, como que funciona esse modelo booleano? Ela é baseada, pessoal, na teoria de conjuntos, né? Ou da álgebra booleana, onde você usa, basicamente, 3 operadores, que são o not, a negação, o AND e o OR, né? Então, na verdade, a sua consulta ela vai consistir, então, tipo, exatamente numa expressão booleana, né? Então, você vai ter, eu quero retornar um documento que contém a palavra am, and, therefore, por exemplo, tá? Então, esse AND é um operador, né, que é usado pelo modelo booleano para poder buscar documentos que vai ter tanto essa palavra como essa palavra, né? Então, ou você vai encontrar o documento que tem as duas coisas, ou o sistema não vai retornar nada, tá? Então, ele é bem criterioso nesse ponto aí de aplicar as expressões booleanas, né? Então, olha só, né, alguns exemplos de consulta. Então, por exemplo, né, eu posso ter Brutus and Caesar. Tá? O que eu vou fazer, né? Já partindo para processamento. Eu vou localizar a entrada do termo Brutus no teu dicionário. Então, no teu dicionário vai ter lá uma entrada para o termo Brutus. Isso aqui vai ter um link para o respectiva posting, né, que é a lista de documentos. Você vai fazer a mesma coisa para outra palavra, tipo Caesar. Tá? Que é como se fosse isso daqui, né? Supondo que seja isso. Então, você tem aqui os IDs dos documentos para cada um desses termos. E aí, o que você vai fazer? Você vai combinar as duas coisas de acordo com o operador, né? Então, tipo, para o operador AND, você vai encontrar a intersecção, quer dizer, os IDs de documentos que ocorrem simultaneamente nas duas listas. Tá legal? Então, aqui no caso seria o documento 2, qual o outro? Documento 8, o documento só, né? Só esses dois, tá? O documento 2 e o documento 8, que seria retornado aí desse processamento do AND, tá? Tudo bem? Complexidade, pessoal. Qual que é a complexidade de fazer esse tipo de intersecção? N, O de N. Isso. Por que O de N, pessoal? Eu tenho que passar pelas duas listas, verificando cada um dos IDs. Isso, Na verdade, sim, você vai varrer ao mesmo tempo, né? Então, tipo, se esse daqui é menor,
do que esse, você incrementa o menor, sempre vai incrementando o menor. Quando for igual, você já recupera, e aí incrementa os dois ao mesmo tempo. Aí você vai incrementando o menor, então você vai ter que incrementar esse, aí esse de novo, aí, opa, agora é igual, né? Então eu já recupero. Então você vai fazendo isso, né, para todos os documentos, simultaneamente, e no final das contas você vai ter varrido apenas uma vez as duas listas, e aí você tem complexidade O de N. Mas, né, você tem uma dependência, né, uma condição, na verdade, de que ambas as listas, elas têm que estar ordenadas, tá? Ordenadas. Aqui e aqui. Tá? Porque se você não tivesse ordenado pelo docid, ó, que a gente fez aqui, aqui, ó, isso daqui, né? Se você não tivesse feito isso, tivesse adicionado aqui nas suas listas os documentos conforme eles fossem aparecendo aqui desse lado, aí você não conseguiria mais fazer esse processo em O de N, né? Viraria O de N ao quadrado, tá? E a mesma coisa que a gente faz aqui no nosso código é aqui, né? Ó. Primeiro, onde que é? Aqui, ó. Eu estou ordenando os IDs, os documentos já direto na leitura, tá? Então, por isso que tá essa ordenação. E aqui dos termos é feita aqui embaixo, ó. Ordenação dos termos, tá? E aí depois ele segue adiante, né? Beleza? Eu falei O de N, mas na verdade você tem o tamanho da primeira, né, e o tamanho da outra, então é O de X mais Y, né? Então, na verdade é O do tamanho da primeira lista mais o tamanho da segunda lista, tá? Aqui, ó, o algoritmo tá para fazer a intersecção, né, o AND, tá? Então é o que eu já ensinei vocês. E aqui está a implementação, tá? Então, assim, é simples, tá? Então, simplesmente eu passo duas listas, tenho aqui a minha resposta, o conjunto vazio. Quando for igual, eu adiciono na minha resposta, tá? Uma delas, e aí eu incremento ambos os ponteiros, I e J. Caso contrário, eu incremento o menor ponteiro, né? Então, aqui no caso seria o I ou o J, tá? E no fim eu retorno a minha resposta. E aí eu chamo assim, né? Ó, então, aquela função getDocList é exatamente para eu transformar a lista encadeada, a lista encadeada numa lista comum, tá? Isso eu faço para depois, mais para frente, quando eu vou fazer uma consulta, um operador dentro de outro operador, tá? Então, por isso que eu usei essa função getDocList. Ele simplesmente cria uma lista simples, né, no Python, e aí fica mais fácil depois eu implementar as outras funções, né. Então essa função append, ela vai adicionando no final da lista do Python, né, aquele documento, e depois retorna essa lista para fora. E aí faço isso para a lista de documentos do primeiro termo, depois para o segundo termo, tá? Que são recuperados assim, né? E aí eu aplico a função, né, do end para elas, tá legal? Então, rodando, né? Ó. Então, o therefore em, né, aplicando therefore end m, aqui a gente vê que só o documento 3 tem um therefore e ele também tem o m, né? Então, por isso que ele retornou só o 3, tá? E, bom, e aí a gente tem os outros operadores. Estou terminando já, tá? Então, por exemplo, né, você tem o NOT, você tem o OR, você tem
usar, né, eles em conjunto, né, em combinados, como está aqui. Bom, aí na verdade eu já implementei, tá, pessoal? Era exercício, mas eu vou dar outro exercício para vocês fazerem, tá? Não ficam felizes não, porque vai ter exercício. Então, ó, o OR, né, é basicamente a mesma coisa do AND, só que eu vou adicionando na resposta, né, tanto se o índice do I, né, o índice de uma das listas for menor do que o da outra lista, eu adiciono mesmo assim, tá? Então, se for menor, eu adiciono o I. Se o J for menor, eu adiciono o J. E se forem iguais, eu adiciono um deles só, né? Só que daí eu incremento os dois ponteiros de uma vez, tá? Então, e aí depois aqui eu percorro mais uma vez aquela lista que sobrou, né? Porque aqui eu tinha um while anterior que parava quando um dos ponteiros chegasse no final da lista. Então, supondo que uma dessas listas seja menor do que a outra, uma hora vai parar, e aqui eu só complemento aquela outra lista que ficou sem finalizar, né? Sem chegar no final dela, tá? E reparem que o OR também é O de N, ou O de X mais Y, né? Então, apesar de você ter vários whiles que está aqui, eles não estão um dentro do outro, né? Estão sequenciais. Então, isso gera também O de N, linear, tá? Complexidade linear. E o NOT é a mesma coisa, tá? O NOT só que aqui eu tenho que usar todo o meu vocabulário, né? Todo o meu vocabulário para poder, assim, eu tenho que pegar o vocabulário daquele vocabulário daquele documento, né? Aquele documento, tá? Então, aqui, para um dado documento, né? Para um dado documento da minha lista, eu verifico se aquele termo ocorre no documento, eu não adiciono ele na minha resposta. Caso contrário, eu retorno. Tá? Então, é o contrário aí quer dizer, vou selecionar aqueles documentos que não têm aquele termo. Tá? Como se eu estivesse fazendo uma subtração, né, do meu vocabulário menos os termos daquele documento. Tá? E aí, por fim, pessoal, acaba, né? Então, daí uma vez que eu tenho implementado aqui as 3 funções, aqui embaixo eu criei um Frankenstein aqui, ó, para poder tentar fazer o processamento de consultas um pouco mais complexas, né? Então, aqui eu verifico primeiro se começa com not, tá? Então, isso aqui é simplesmente para ver o início aqui da minha query, tá? Caso exista, eu aplico o not, já instancio esse answer para esse processamento disso aqui, né? Então, not, therefore, já vai me retornar todos os documentos, exceto o documento 3, tá? Que tem o therefore, né? E aí eu continuando, né? Então, o resultado disso é aplicado com o ORM, e depois o resultado disso tudo aqui é combinado com o AND not what, tá? Então aqui, na verdade, pessoal, eu estou fazendo, assim, a minha precedência de operadores, ela é pela ordem que aparece, tá? Na verdade, assim, em linguagens de programação, por exemplo, em C, a gente sabe que o not tem precedência sobre os outros operadores e que o AND tem precedência sobre o OR, né, se eu não me engano. Mas aqui está na ordem que aparece, tá? E aí a minha sugestão de exercício para vocês é mudar isso e tentar colocar alguma precedência, seja ela entre am e or, ou até mesmo se vocês quiserem aumentar um pouquinho a complexidade, tipo, colocar parêntese, né? Então, tipo, quero fazer isso aqui, ó.
vai acontecer, né? Então, você vai aplicar o therefore, or, am primeiro, depois vai aplicar a negação disso daí, né? Aí depois vai fazer o resto. Então, já muda totalmente a resposta sua, né? Se aplicando os parênteses, tá? Então, a minha sugestão aí é vocês brincarem com isso, né? Tentar mudar esse negócio aqui para retornar em outros documentos com outras combinações. Tá joia? Tudo bem? Finalizando então, gente, ó. Só que para finalizar aqui o modelo booleano, né, ó. Então a gente usa, né, os três operadores, am, or e not, tá? O que você precisa saber aí, tá, do modelo booleano, né? A gente precisa saber que o sistema só vai retornar documentos caso ele satisfaça completamente aquela expressão. Se não tem esse negócio de... não, pode, Luan, pode, eu vi que você está mandando mensagem, assim, tá? Assim, não existe satisfação parcial de uma consulta, tá? Ou você vai satisfazer toda a expressão booleana, ou não, tá? Ou não retorna nada. Então, por conta disso, acaba sendo um pouco mais difícil de você, do usuário, né, criar a consulta, porque ela tem que saber a definição de or, de end, combinação, tá? Então tem que saber isso daí. Então acaba sendo um pouco mais complicado para o usuário. E o que pode acontecer, né? Pode ser que o modelo ou ele vai retornar muitos documentos ou ele vai retornar nenhum documento, tá? Pode acontecer de ser ou 8 ou 80, tá? Mas mesmo assim, existem alguns sistemas, até alguns conhecidos, que utilizam isso, tá? Então, por exemplo, o seu sistema de e-mail, quando você faz uma consulta, ele é baseado no modelo booleano para retornar aqueles e-mails que contêm aquele termo que você especificou. Apesar de você não colocar ali explicitamente, né, os operadores AND, OR, NOT, existem maneiras de você colocar isso, que na verdade eu não sei, tá? Depende do sistema de e-mail seu, mas você pode colocar lá dada uma sintaxe, né, para ele usar um OR, usar um NOT, tá? O sistemas de biblioteca também faz isso, fazer uma consulta por título, por autor, tá? O Spotlight do Mac, esse negócio aqui, ó, tá vendo? Isso aqui também, tipo, eu vou buscar por, sei lá, recuperação. Não sei porque que não está funcionando aqui agora. Mas, enfim. Esses autocompletes também são assim? Não, os autocompletes, ele usa uma outra estrutura, né? Então, assim, existem várias estruturas, principalmente baseadas em árvores, tá? Então, tem a chamada as árvores tree, se você tiver interesse, dá uma pesquisada por elas, porque elas são baseadas, por exemplo, no prefixo da palavra, né? Então, a cada prefixo, eles agrupam as palavras por prefixo. Então, imagina que você pode ter, tipo, uma árvore assim, né? Ó. Então, você teria a palavra R, a palavra E, a palavra C, tá? Então, tudo que é REC, ele vai estar aqui, todas as palavras que começam com REC vai estar aqui nessa subárvore, né? E aí, com isso, você consegue, por exemplo, ir da raiz da árvore e descendo ela, e o sistema pode retornar todas as folhas, que são as palavras que existem de fato aqui, são as que ela sugere para você aqui em cima, tá? Como que chama, professor, isso aí? Isso que eu ia perguntar. Árvores tree, ó, que tá aqui, ó. Ah, sim, bom, obrigado. Tá? É uma das maneiras, tá? Existem outras árvores também, outras mais até
mais otimizadas, tá? Porque às vezes até, tipo, vai ficar uma árvore gigantesca, né? Se você fizer isso caractere a caractere, né? Mas existem outras maneiras aí, mas são basicamente a mesma coisa, tá? Tipo, aqui acho que o recuperação ele não encontrou, eu acho. Mas assim, é basicamente o modelo booleano, né? Então, não existe satisfação parcial, tá? Então isso aqui é importante saber. Não, você não consegue fazer um ranqueamento dos documentos, por quê? Porque você não tem nenhum tipo de pesagem dos termos, né? E isso a gente vai ver depois no modelo, nos outros modelos, que você consegue fazer isso daí, né? E acaba melhorando. Professor, não ter satisfação parcial já implica que não é possível fazer o ranqueamento? Não ter satisfação parcial. Creio que sim, viu? Boa pergunta sua. Eu acho que sim, porque ou você satisfaz tudo, então quer dizer, se você retorna alguma coisa para o usuário, seja, por exemplo, 2 documentos, esses 2 documentos vão ter sido selecionados porque eles satisfizeram a query de maneira completa, né? Então não tem como você comparar, esse aqui foi melhor do que esse, porque ambos satisfizeram completamente a consulta. Entendeu? Entendi. Obrigado. Tá? Que mais? Tá. E aí a necessidade do usuário, né, fazer essa tradução da consulta numa expressão booleana, né? E aí, por conta disso, por causa desse esforço do usuário, pode ser que o usuário normalmente, né, vai criar essas consultas muito simples, e isso vai fazer com que o modelo gere também, né, retorne documentos, muitos documentos, né, de uma vez, ou nenhum documento, caso o usuário tente, né, melhorar, né, a consulta, mas não saiba mexer com os operadores, né? Tá? Então você tem esse problema aí do 8 ou 80, né? Beleza, gente, é isso. Então, alguma dúvida aí? Então, ó, o Luan, ele vai criar um collab aí desse código em Python, né, Luan? E aí vocês podem acessar depois, brincar, né? Se vocês quiserem também, né, quiserem rodar também o código já está lá no Tidia, tá? Um arquivo lá, esse arquivo booleanmodel.ijpy, né, que é o do Jupyter do Python. Quem quiser rodar na própria máquina aí, tem que instalar o Jupyter lá no computador, e o Python também, logicamente, né, e aí consegue rodar ele e brincar, né? Ou roda no Python normal mesmo e dá para brincar aí bastante com isso, tá? E aí eu sugiro, né, como eu falei, tentar brincar aí com esse processamento aqui das consultas, tá? Então tentem ver aí como é que vocês fariam, né, aplicar aí umas precedências diferentes, né, desses operadores. Legal? Uma sugestão também para executar os Collaborates, né, no caso os notebooks, é o Colab do Google. Você subindo esse arquivo no Google Drive, você consegue executar ele online, sem precisar instalar nada, também é uma opção. Aí caso alguém tenha alguma dúvida de como fazer isso, pode aparecer na monitoria sexta-feira que eu explico direitinho. Legal. É isso aí. Ô, professor, Pode o falar. exercício é um exercício mesmo, tipo, você vai passar um enunciado bonitinho pra gente entregar e é só pra gente brincar mesmo. É mais para vocês brincarem, viu? Assim, não tem que entregar nada, não. É mais para vocês testarem, né? Ver
tenta usar outro, tipo, eu vou testar, tipo, not am and b, por exemplo, tá? Então, já retornou o documento 1 e 4, né? Então, aí vocês podem olhar lá, ver se está correto, né? Tipo, therefore, and not b, né? Então, é isso? Não, not am and b. Então, que não tenha am, não tenha am. Então, na verdade, é esse ou esse. E que tem o b, né? Então, é o do 1 e 4, né? Então, ele retornou 1 e 4. Tá, então brinca, né? Brinca com isso aqui, aí, né? Usa o not, o or, né? Vê o que está acontecendo, tá? Mas e aí faz isso que eu falei, né? Tipo, e se eu quero, por exemplo, tentar mudar isso aqui, né? Tipo, fazer isso aqui, né? Ó, colocar parênteses aqui, ó. Então, como é que faz isso? Como é que implementaria isso, né? Tá? Tá bom, obrigado, professor. Então tá, gente. Acho que é isso então, né? Já estamos no horário aí. Bom, eu vou interromper a gravação aqui. Aí quem quiser